Muito boa noite para todos que estão aqui conosco em mais uma quinta-feira, em torno do culto do nosso Evangelho no Lar online. E a gente está aqui, como todas as quintas, muito felizes, todos os dias felizes, né? Mas quando chega a quinta-feira, a gente já acorda assim, porque é um dia especial e a gente já fica com saudade daquele sentimento gostoso que todos que participam conosco pela internet nos emitem e que a gente também possa estar emitindo boas vibrações, bons sentimentos, né? E que Jesus, a espiritualidade amiga, adentre os nossos lares nessas reflexões que a gente traz nesta hora. E hoje estamos, como sempre, muito felizes, volto a falar. Mas hoje um pouquinho mais feliz, porque a gente está com um convidado hoje que a grande maioria que está aqui conhece, e ele, eu antes aqui falei com ele da live entrar, já agradeci, porque ele tem muita atividade e ele dedicou um tempinho para estar aqui conosco, e a gente está muito feliz, e temos que aproveitar essa oportunidade. Deixe seu boa noite, Jorge Alahá, fique à vontade, estamos muito felizes com a sua presença. Eu vou deixar a Renata dar uma boa noite dela primeiro. Primeiro as damas. Obrigada. Boa noite a todos os amigos que estão online. Sejam muito bem-vindos. Que Jesus nos abençoe a todos, que a gente tenha um excelente culto no lar. Agora sim, Jorge Alahá. Agora sim. Boa noite, Renata. Boa noite, Daniel. Boa noite, Dolores Queiroz. Sejamos todos muito bem-vindos a esse nosso culto do Evangelho da noite de hoje. Que o Senhor possa nos favorecer com oportunidades de estudo maravilhosas e que a gente possa tirar reflexões muito úteis para as nossas vidas na noite de hoje. E quero dizer da minha grande satisfação de estar aqui na presença de todos e da minha querida Cidinha Mota de Votuporanga estar conosco também aqui nessa noite. Boa noite para todos nós. Boa noite. Gente, hoje, né, todos estão aqui acostumados. Hoje o nosso amigo, nosso irmão Bruno Caldas não está aqui conosco, por conta que ele teve uma palestra para fazer presencial, não ia ter como estar aqui junto. Contudo, está aqui nossa querida Renata, também nossa diretora da Casa de Ivon Costa, e tenha certeza que hoje ela vai estar aqui conosco nesse evangelho, e quando o Bruno voltar, acho que vão ter que chamar ela de novo, hein? Vamos lá. Então tá bom, gente. Como a gente sempre faz, né? Eu sempre lembro, né? Quem quiser deixar sua aguinha, um copinho, uma garrafinha, fica à vontade, dá tempo, né? Para que ao final elas recebam os fluidos, né? Benéficos para cada um de nós. Fique à vontade. Vamos iniciar com a nossa leitura inicial de hoje. E foi escolhido o capítulo 1 da obra Pão Nosso, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, intitulado Mãos à Obra. Então, antes da nossa prece, eu vou pedir já para a Renata fazer a leitura. Renata, eu passo para você, você lê para a gente? Leio. Ok, obrigado. Vamos lá. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes, quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no ambiente do Espiritismo, na revivescência do Evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médio algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível
se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém se alega a ausência de novidades quando vultosas concessões da tarefa superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar de que já sois detentores, e colocai mãos à obra no bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Agora, após essa leitura, a gente vai acalmando os nossos corações e as nossas mentes, agradecendo a Jesus pela oportunidade do bom estudo, pedindo a Ele que nos envolva com a sua paz, que nós possamos, apesar de cada um em seus lares físicos, todos em um único ambiente espiritual, dispostos a receber dos mentores espirituais todas as bênçãos, todo o auxílio necessário, que nós possamos, Senhor, empreender em nossas almas o estudo de hoje. Que a espiritualidade amiga de Ivone Costa nos assista, para que nós possamos nos fazermos entender e passarmos a correta interpretação da sua mensagem, Senhor. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, já após essa leitura inicial, vamos já passar a projetar aqui o trecho do Evangelho. Aqueles que quiserem acompanhar do livro físico, né? Nós estamos no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre os itens 11 e 12. Então vamos à leitura. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Item 11. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. João, capítulo 9, versículos 39 a 41. Principalmente ao ensino dos Espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho que os contém achar-se espalhado somente nos seios das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não leem e entre os que o leem, quantos os que o não compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos Espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isto de particular, não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outrem pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toque o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Todavia, em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim estas palavras de Jesus.
Vedes um argueiro no olho do vosso próximo, e não vedes a trave que está no vosso. Por esta sentença, se fosseis cegos, não teríeis pecado, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser, e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Muito bem. Então, todos nós já percebemos, né, que tanto na nossa mensagem inicial, quanto no trecho do Evangelho da Noite, estamos com reflexões muito direcionadas a todos em humanidade, mas muito direcionadas a nós espíritas, né? Então, já sem perder tempo, vamos passar a palavra para Jorge Lahar. Fica à vontade, Jorge. Obrigado, Daniel. Boa noite para todos nós mais uma vez. Esse texto, ele vai fazer uma conexão, ainda que não direta, com aquela frase que diz: a quem muito será dado, muito será cobrado. Aqui nós temos esse mesmo pensamento apresentado com palavras diferentes, mas o foco principal dessa fala é dizer que a responsabilidade do indivíduo, ela depende do grau de compreensão que ele tem das coisas. Quanto maior o entendimento do espírito sobre as leis que regem a vida, tanto maior a sua responsabilidade diante daquilo que ele faz, daquilo que ele diz e daquilo que ele pensa. A doutrina espírita, portanto, destaca isso de maneira muito clara, observando a todos nós que a culpabilidade do espírito, ela não é considerada, segundo a doutrina espírita, igual para todos os seres. A culpa dos homens, de acordo com aquilo que façamos, depende exatamente da capacidade que eu tenho de entender aquilo que eu estou praticando. No Livro dos Espíritos, na parte referente às leis morais, existe um momento no qual Kardec, num comentário de uma questão, ele diz assim: portanto, mais culpado é o homem civilizado que comete uma simples injustiça do que um selvagem que se entrega a seus instintos. Porque o selvagem que se entrega a seus instintos não tem uma compreensão clara sobre o que seja o certo e o que seja o errado. E como nós somos cobrados pela nossa consciência, e esse espírito ainda não teve tempo de desabrochar a lei que está em germe dentro dele, ele não tem as cobranças conscienciais que o homem outro possui. Então, quanto mais eu me esclareço, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu desenvolvo a minha capacidade intelectual, maior se torna a responsabilidade que nós temos diante do que fazemos. Só que essa frase que eu estava lembrando dela e que conecta com essas de hoje, a quem muito será dado, muito será cobrado, ela leva algumas pessoas a terem um raciocínio equivocado, do tipo: mas se para quem sabe mais a cobrança é maior, eu quero ficar na ignorância, igual aparece aí. Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Por quê? Porque o cego nada a ver, se ele derrubar alguma coisa, qual é a culpa que você pode colocar a uma pessoa que nada a ver? Então,
Da mesma maneira, aquele que mais sabe será mais cobrado. Só que quando a gente faz esse raciocínio, a gente não pergunta o término da história, que a história diz assim: a quem muito será dado, muito será cobrado. Por quê? Quem vai cobrar? Quem vai cobrar é a minha própria consciência, porque o juízo é um juízo sempre interno da criatura. E por isso, as nossas condições, Sandra, elas se dão exatamente pela possibilidade que a gente possui de ver isso. A Sandra, em cima desse ponto, pergunta: como fica a situação dos que se recusam a assumir responsabilidade no campo da espiritualidade por se comprazer na ignorância? Pois é, aí ele tem um conhecimento. Por quê? Porque as pessoas dizem assim: se eu conhecer, eu vou ser cobrado. Eu conheço pessoas que dizem: não, eu não quero nem conhecer a doutrina espírita, senão eu vou ser cobrado. Se eu não souber, eu não vou ser cobrado. Só que é assim, comparando com essa frase de Jesus: quem anda mais rápido, o que vê ou o que não vê? Então eu não quero ter responsabilidade, então eu me vendo, eu amarro uma venda dos meus olhos para não ter responsabilidade. Qual é a marcha do meu progresso comparada com o outro que anda sem a venda nos olhos? Mas ele vai ser mais cobrado. Sim, se ele cair. Se ele cair, ele em si se sentirá mais cobrado diante de si mesmo, porque não haverá um juiz externo para promover um processo de julgamento da criatura, Sandra Silva. A criatura é que se auto-absolve ou se auto-pune. Então, quando eu decido não quero o conhecimento espiritual, eu, da mesma forma, Anselmo, eu promovo dentro das minhas condições de evolução uma redução da minha velocidade. Eu vou reduzir a velocidade. Porque como eu não sei, eu vou cometer muita bobagem. É muito fácil errar quando não se tem o conhecimento espiritual. Você vive numa família, as nossas famílias, via de regra, elas têm uma série de encontros espirituais problemáticos. Se eu não tenho a leitura espiritual do que seja um pai, uma mãe, um filho, esposa, netos, irmãos, não vou nem colocar sogra, mas se você não tem a leitura espiritual do que são esses indivíduos que reagem e interagem com você, você vai fazer bobagem. É muito difícil acertar sem ter um conhecimento espiritual. Então, a gente pode dizer assim: não conhecer, a chance de errar é muito grande. Além de você andar devagarinho, tem muita chance de errar. Mas quando eu conheço Marlene Rosa, quando eu conheço, as minhas pernas andam rápidas, eu desenvolvo com velocidade as minhas questões e eu desvio das coisas que são perigosas. Eu me desembaraço com rapidez dos problemas que eu possa ter. Por quê? Porque a minha capacidade de interpretar é muito maior. Eu não posso fazer isso. Até dá vontade, mas se eu fizer isso, espiritualmente vai dar uma consequência lá na frente. Então não vou fazer. Quantas fogueiras, Annelise, a gente pula porque sabe das coisas espirituais. Quantas vezes nós pensamos em agir de uma maneira e a gente diz: não vou fazer isso aí não. Até dá vontade, mas eu não vou fazer. Então, nós acabamos empreendendo uma velocidade muito grande dentro de nós. E existe um clamor pelo progresso. Todo mundo busca a mesma coisa: ser feliz. A única questão é que a gente ainda não descobriu como é que faz para ser feliz. Então, uns acham que é nas coisas materiais, outro acha que é nos prazeres do mundo, o outro acha que é enganando pessoas. Então, cada um tem uma visão. Quando eu descubro as leis imortais e percebo que o que faz a felicidade do homem é simplesmente o exercício do amor, todos os meus objetivos são mudados. Então, estamos todos nós imersos nesse grande processo de aprendizado.
uns pela Igreja Católica, uns pela Igreja Protestante, uns pelo budismo, uns pelo judaísmo, outros por outras vias, uns pela via da educação, outros pela via espírita, uns pela via da política, pela via profissional. Gente, o bem não tem fronteiras, então nós estamos todos convocados a um processo de descoberta de que o amor é a grande chave para o acesso à felicidade. Quem tem mais chance de achar essa chave? Quem tem mais chance de descobrir que é assim que a porta abre? Então, quem tem o conhecimento espiritual tem muito mais oportunidade para acertar. E exatamente porque quem tem mais oportunidade, ele se cobra mais. Isso é verdade, a gente se cobra mais. Mas se você for botar na balança, aí vou me cobrar mais. É verdade, eu vou me cobrar mais, mas eu vou acertar milhões de vezes mais do que a chance de eu errar. Então, na soma, vale a pena o conhecimento espiritual. Vale a pena, Sandra. E aí você pergunta qual é o comprometimento dessas pessoas? O retardo da marcha do progresso. E no item 19 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, benefícios pagos com a ingratidão, lá é dito que o espírito que desperdiça as oportunidades porque não reconhece o bem que recebe, ele se sente comprometido com a lei de procurar a compensação numa existência seguinte. Então, se de repente se ofereceu a alguém as coisas, não quero. Deus me livre. Olha, eu vou contar uma história para vocês, ela é verdadeira. Eu tenho um amigo em Porto Velho, que o pai dele era leitor espírita. Eu não disse que o pai dele era espírita, o pai dele era leitor espírita. O pai dele era um leitor espírita muito bom. E ele tinha uma estante na casa dele, baixinha, trancada, aonde ele botava os livros espíritas. Ele lia, acabou de ler, e guardava os livros. O filho disse para o pai assim: pai, eu vejo o senhor ler esses livros, mas o senhor tranca esses livros dentro dessa estante depois do senhor ler. Tem condição do senhor me emprestar um livro desse para eu dar uma lida para ver o que é que tem nele? Olha a resposta que o pai deu para ele. Preste atenção, Renata. O pai respondeu: não posso deixar você ler esses livros. Você é muito novo para ler. Essa literatura só deve ser lida depois que você já tem uns 40 anos. Porque quem lê esses livros muito cedo é fraco para fazer negócios. Então, o pai dele achava mais razoável que o filho errasse, se perdesse, enganasse, roubasse, trapaceasse, ainda que ficasse financeira melhor, para só depois dos 40 anos, ele poder ter acesso a essa literatura para dizer: meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Mas ele achava que era mais benéfico. Você vê a leitura equivocada que a pessoa tem. Quando, na verdade, ele poderia imprimir uma velocidade espiritual muito maior à estruturação do progresso do filho, se ele tomasse conhecimento disso com 20, porque ele ia tomar decisões acertadas. Talvez não ficasse rico, talvez, mas o pai ainda tinha muito interesse nas coisas materiais. Aí a gente vai perceber que essa questão do desenvolvimento das nossas potencialidades é um fenômeno inadiável nas nossas vidas. Nosso texto, portanto, vai falar sobre essa questão e vai dizer que os cegos, eles estão perdoados do que fazem. Ou seja, os ignorantes, eles não têm responsabilidades maiores no que fazem. Mas os sacerdotes não eram cegos, porque conheciam muita coisa. Já tinham muito conhecimento, e aí Jesus diz para eles: se vós fosseis cegos, não teríeis culpa daquilo que fazeis. E é exatamente o que acontece conosco. Nós hoje, de posse do conhecimento espiritual que temos, da leitura transcendente que o Espiritismo nos oferece sobre a vida, temos muito menos capacidade de justificar os nossos erros diante do mundo espiritual. Por quê? Kardec até destaca isso. A doutrina espírita ela é uma doutrina denotativa.
Essa é uma das 8 características que... Sandra, a Sandra está falando aí, está explicado então o meu fracasso como empreendedora. Eu comecei a ler com 19, aí chegou aí agora aos 30, que ela tem, né, que está estudando. Cheguei aos 30, pobre materialmente. E eu vou dizer uma coisa para você, Sandra. Cadê as moedas de que nós nos cobrimos nas encarnações passadas? Cadê o dinheiro? Cadê as vestes, os palácios, as propriedades e os castelos que já tivemos? Nós não ficamos com uma moeda sequer daquilo que fez a gente perder a vida. Nós destruímos as nossas vidas em prol de alguma coisa que hoje não temos um centavo do que pedimos. Matamos, enganamos por um objeto que hoje nós não temos. Mas todas as virtudes que nós conquistamos, elas nos seguem até o dia de hoje. Então, isso é muito importante, que a gente ficou pobre, é verdade, a gente ficou pobre. Mas também não tem muito sentido a gente ter dinheiro demais, porque a gente vai embora e não vai levar nada, né? Então, aí o que a gente tem como análise de todas essas questões? É que esse nosso processo de desenvolvimento, de crescimento espiritual, de capacidade de interpretar a vida, ele muda completamente quando a gente acessa esses saberes espirituais. Nós não podemos mais ser as mesmas pessoas. Então, todos nós que somos detentores desse saber, nós estamos convocados pela vida a sermos diferentes. Nós não podemos mais ser iguais às outras pessoas. Eles não sabem o que sabemos. Nossos colegas de trabalho não sabem o que sabemos. As pessoas na rua que nos empurram, que tomam a nossa vaga no estacionamento, que tomam a nossa dianteira e tentam enganar, eles não sabem o que sabemos. Nós não podemos reagir igual a eles, senão a nossa doutrina vai ser vã. Se eu agir de maneira idêntica a quem não sabe o que sei, meu conhecimento não serve para nada. E o lugar mais extraordinário para desenvolver essa capacidade de demonstrar que nós entendemos de maneira diferente o sentido da vida é dentro do lar. Não existe espaço mais perfeito para que eu exercite em mim o dom de vivenciar o amor no sentido mais pleno. Dentro dessa perspectiva que a Marlene até lembrou aqui, o amor como sendo a chave que permite o acesso à felicidade. É porque isso aí é muito importante, Marlene, porque as pessoas dizem assim, todo espírito tem como destino a felicidade. Não, isso é verdade, todo espírito tem como destino a felicidade, mas não é gratuito. Não dá para você dizer assim, eu vou ter direito à felicidade, então eu vou ficar aqui parado que eu vou receber. Não é assim. Todos iremos, mas ela não é gratuita. Deus, o Senhor soberano, estabeleceu uma regra no universo. Eu darei a felicidade para todos, mas tem uma condição. A felicidade é o resultado do amor. Se eu não aprender a amar, eu não acesso à felicidade. Demora para a gente descobrir isso. Então, na hora que eu tomo posse desse conhecimento espiritual, que é o nosso tema de hoje, quando eu tomo posse disso, eu imediatamente percebo que a única forma de ser feliz é através do amor. Isso passa pelo perdão, pelo desapego, pelo desenvolvimento da fé, por todos os sentimentos que vão evocar dentro de nós as coisas mais importantes. Sim, Patrícia, tem muito trabalho pela frente. É um trabalho gigantesco que a gente tem para fazer. A gente, na verdade, só descobriu a capa do livro. Agora a gente já sabe como é que é o negócio. Então, agora é hora de começar a fazer a leitura e exercitar esse material todo
para que, de fato, muitos sejamos chamados, Daniel, e mais do que não apenas poucos sejam escolhidos a partir desse conhecimento espiritual, como diz Kardec. É verdade, Jorge. Essa parte que você falou no final me tocou muito. Realmente, quando a gente absorve, né, esses conhecimentos tão profundos que a doutrina nos traz, a gente começa a sentir verdadeiramente, né, essa diferença na necessidade da gente colocar em prática, né? Porque quando a gente está no mundo, né, como a gente aprende lá com Jesus, nós temos essa tendência de, às vezes, nos deixarmos levar pela maioria, pelos costumes, né? E muitas vezes a gente não ouve a consciência. E quando a gente começa a compreender a doutrina e introjetá-la, a gente começa a ouvir mais a nossa consciência em detrimento do mundo. Apesar de, às vezes, estar no local, como você bem citou, né, numa fila de banco, no trânsito, né, numas confusões que a gente se depara, a gente consegue ouvir a consciência. Isso me tocou muito, porque é uma realidade que acho que cada um de nós, no seu grau, no seu tempo, a gente vai tendo, sim, efetivamente. E aí começamos a dar passinhos, né? Passinhos. E, como eu falei no início, né, tanto Emmanuel, na mensagem inicial, quanto o próprio Kardec, eles foram muito diretos, né? Muito diretos a todos nós aqui, espíritas. Porque naquela fala do Emmanuel, eu separei só a fala final dele, né? Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que sois detentores. E, aí ele fecha, colocai mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável, né? Aí a gente se recorda que quando a gente fala em doutrina espírita, a gente vincula a nossa prática dentro de uma casa espírita. Primeira coisa, né? É o ambiente que a gente começa a compreender ali no estudo, o espiritismo, as relações. Muitos de nós chegamos lá na característica da casa espírita, na sua característica como um hospital de alma, né? Buscando consolo, buscando alívio das dores, né? E, num segundo momento, nós começamos a adentrar na característica de uma escola, com os ensinos, com os estudos, né? Naquelas buscas que nós temos íntimas de questões até então duvidosas para nós. E dentro dessa característica da escola, a gente começa a compreender melhor a vida, as leis divinas, né? A gente começa a ter oportunidade de se autoconhecer, a ter uma compreensão da nossa origem como espírito, o nosso destino como espírito também fadado à perfeição, né, relativo, a compreensão racional dos ensinamentos do Cristo, que muitas vezes, eu falo por mim, eu fui católico, de família católica até 22 anos, né? Então, eu presenciei nessa encarnação uma mudança de um entendimento para o entendimento espírita. E muitas questões me libertaram, né? Quando eu comecei a compreender melhor, principalmente os ensinamentos morais do Cristo, né? Como fala o Kardec aí, das formas alegóricas, né? A compreensão, isso foi grandioso, muito grandioso. Agora, quando a gente fala em escola, trazendo para o nosso dia a dia, né? A gente estuda no nível primário, secundário, chega lá no nível superior, depois tem que fazer o quê? Colocar em prática, né? A gente tem que exercer a profissão, a gente tem que colocar todo aquele aprendizado em prática. E quando a gente se utiliza ali do centro do espiritismo como uma escola, a gente está sendo preparado, como o Elahá falou, né, para a nossa oficina do trabalho, mas é o trabalho no mundo, no nosso dia a dia, né? E aí a gente vai precisar de dois caminhos, um que o Elahá citou já de fato, né? E a companheira lá, acho que a Cida falou a questão a Marlene, do amor. O primeiro caminho, vamos colocar em prática o que a gente aprendeu através do amor ao próximo, que parte de nós, né? E
para isso, a gente precisa também nos transformarmos, né, nos conhecermos, identificarmos as nossas falhas para a gente poder ter humildade de mudar e identificar nossas virtudes, que nós já temos algumas também, né? Não podemos nos depreciar, também temos virtudes e podemos colocá-las em prática. E, trazendo para o Kardec, eu separei uma outra frasezinha. Aos espíritas, pois, muito será pedido, como Elahá falou, porque hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Então, nessa frase, eu vejo duas questões. A primeira, de muito será pedido, porque nós recebemos muito. Então, isso é importante, né? Que a gente recebe, que a gente também difunda na nossa prática. Então, ele nos chama a atenção para a nossa responsabilidade, que é muito grande. A partir do momento que a gente tem esse conhecimento, nós nos tornamos mais responsáveis. Para quê? Para trabalhar em nós, né? Os vários aspectos a gente sabe: resignação, paciência, perdão, benevolência. E aí precisamos da escola, da oficina do mundo, do convívio, para que a gente bote em prática. E quando ele fala no final, muito será dado para quem houver aproveitado, me trouxe algo de esperança, algo assim que nos eleva, né? Que nos dá um vislumbramento, que se a gente seguir nesse caminho, a gente vai seguir mais à frente e se encontrar num ambiente íntimo, mais ameno, mais agradável, né? O Jorge estava falando conosco quando a gente entrar aqui, né? As questões que a gente tem na rotina, às vezes até dentro da própria prática da divulgação da doutrina, né? Nós todos temos questões que são difíceis às vezes, né? Dificuldades, mas quantas coisas boas que a gente também colhe, né? As amizades, os frutos daquilo que a gente está trabalhando, o bom exemplo que a gente está divulgando, que a gente está agindo. Olha quanta coisa boa que a gente colhe, né? Então, essa esperança que o Kardec nos dá, que muito será dado para aqueles que aproveitarem, seria aquela conquista daquele galardão do que o Jorge também falou, paz de consciência, que é a verdadeira felicidade que podemos alcançar. A paz de consciência de estarmos colocando em prática aquilo que a gente aprendeu na escola. Vou passar para a Renata, para a gente ouvir um pouquinho dela. Renata, fica à vontade. Pegando o gancho de vocês dois, essa questão do estudo ela é muito séria e muito importante, porque estamos todos aqui reunidos, ouvindo, mas a responsabilidade de cada um de nós pegar o nosso livro, a nossa doutrina, estudarmos e raciocinarmos em cima do que a gente lê, do que a gente ouviu, é muito séria. Até porque estamos aqui, né, falando do evangelho e tudo, mas quem está nos ouvindo não pode aceitar por aceitar. Ele tem que estudar, porque a gente tem que desenvolver, né, a fé convicção, a nossa fé certeza, a fé raciocinada, para a gente poder saber porque a gente está fazendo. Obedecer, não por obedecer um palestrante, um dirigente de uma reunião, mas a gente ter certeza. Porque quando no Evangelho Kardec vai se referir aos médiuns que obtêm boas comunicações, são os mais censuráveis, quando eles não acatam, eu me lembrei do livro dos Mensageiros, né? Quando o André Luiz vai fazer aquela segunda viagem dele, justamente para trabalhar a renovação mental, aprender a trabalhar mais no bem, e aí ele vai visitar o centro de mensageiros, e aí ele conhece alguns espíritas médiuns que fracassaram porque se envaideceram. E aí tem vários casos, mas 2 me chamaram a atenção, porque 2 eram doutrinadores. Estudaram muito tempo lá em nosso lar para ser doutrinadores, que é o caso do Bellarmine e do Monteiro. Mas aqui eles se acataram, se apegaram ao espiritismo prático e não estudaram o suficiente, não vigiaram como deveriam. E ambos falharam, né? Começaram a trazer pelo egoísmo, pela vaidade, a ironizar com os irmãos em sofrimento. Então, não teve o estudo necessário, porque muitas vezes nós pensamos, Renato, já nasci na doutrina. Então, lá se vão 40 e alguns aninhos de doutrina. Então, sim, mas eu preciso continuar estudando. Eu não posso achar porque estou aqui e já sei. Eu não sei, senão seria uma prática. Eu não sou uma estudiosa da doutrina.
E o Monteiro ainda teve a audácia de chamar a atenção e perguntar para a veneranda, né, por que é que ele sofreu. E por que ele teve que passar um tempo se ele era doutrinador espírita. E ela explica, porque você praticou o espiritismo prático, você não praticou o espiritismo de Jesus. É isso que a gente tem que prestar atenção. Não é o tempo de espiritismo, é a qualidade da doutrina. E daí os estudos de extrema importância. A gente vê isso também no livro Diretrizes de Segurança, de Perguntas e Respostas do Raul e do Divaldo, e eles enfatizam muito a importância da gente estudar sempre, para a gente continuar praticando o Evangelho com Jesus, porque nós somos imperfeitos ainda, vaidosos, orgulhosos, e não achar que a gente conhece é onde a gente cai. E aí, nós, espíritas, como o Jorge falou, a gente não tem desculpa. A gente vai dizer o quê para a espiritualidade? Que é por que a gente errou? Se a gente tem toda a doutrina, todos os irmãos e como Kardec fala aqui, os médios mais ainda, que eles têm acesso, os ostensivos, né? Porque médios todos somos, um acesso maior às informações e a gente, por uma vaidade, um descuido, ou achar que já sabe, a gente cai. E a gente não sabe. A gente vai voltar para o mundo espiritual sem saber nada. Com toda essa coleção que a gente tem, todas essas obras para estudar, a gente ainda não sabe. Né? E isso é muito sério. Muito sério. Então, nós, espíritas, nós não podemos nem nos descer. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ficar mais assustado que o normal, porque nós estamos com o conhecimento todo mastigado pelos mentores à nossa disposição. E a gente não aproveita. A gente sabe que a gente não, 100% a gente não volta. Mas pelo menos a gente chega lá e fala assim, poxa, mas eu tentei. E a espiritualidade amorosa, não, você realmente tentou. Então, vamos só continuar daqui, porque a gente chegar lá com a derrota aqui, né? Sabendo, tendo uma oportunidade maior, é muito difícil, né? É muito constrangedor voltar para casa e saber, poxa vida, fui tão orientado, fui tão assistido, podia ter lido aquele livro dos espíritos, aquela pergunta ia me tirar da situação, mas eu já achava que eu já sabia, né? Eu já estudei tantos anos, a gente repete, mas a gente não empreendeu na alma ainda aquilo. Então, o estudo constante, diário, é necessário. O Chico fazia isso, todos os palestrantes fazem isso, a gente faz isso. Então, vamos colocar em prática, porque isso é muito sério. Não podemos abrir mão. Somos alunos, viemos para a Terra alunos, vamos voltar alunos, pelo menos uma nota 6, né? Que a gente não chegue lá com 2, 3 zerados. Pelo menos na média, a gente tem que voltar para casa. Né? Então, é muito... Isso daí eu acho, assim, muito sério. Mas é só a gente não desistir, né? Que não leiamos o livro inteiro, mas uma página por dia a gente tem condições de ler. Né? Uma pergunta por dia, uma conversa, livrinhos de mensagem com aqueles textos curtos, de um parágrafo, já nos fortalece para os embates de um dia, né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Verdade, Renata, é verdade. Antes de voltar para o Jorge aqui, dentro do que você falou, né? Essa verdade que o Espiritismo vem nos aclarar, né? É muito grandiosa e ela muitas vezes é ofuscada verdadeiramente pelo nosso orgulho, pelos nossos vícios, né? Pelas questões do mundo que a gente se deixa levar. Então a gente fica naquela condição do homem velho que Jesus fala, né? A gente vê, mas não enxerga, né? A gente fica assim, realmente só voltado para nossas questões. Aí, aproveitando para passar para o Jorge, dentro dessa questão, né? Porque Jesus colocou, conhecereis a verdade vos libertará, né? E nos prometeu o Consolador que chegou, né? Com a nossa doutrina. Eu vou colocar uma pergunta aqui minha para o Jorge, para reflexão. Deixa eu botar aqui divulgar aqui para ele. Espera aí, vou botar aqui na tela. Olha, Jorge, pergunta minha assim, ó. A verdade nos liberta quando bem compreendida e principalmente praticada. Mas ela também pode nos aprisionar na culpa quando mal praticada ou ignorada. Ela liberta, mas também aprisiona? Ou é indevido esse raciocínio, Jorge?
O áudio. Eu vou aproveitar e responder junto a pergunta da Marlene Rosa. A Marlene Rosa pergunta, às 21h46. Tá. A responsabilidade de se ver e ouvir também é uma chave para a felicidade? Bom, juntando as duas perguntas, a gente tem o seguinte. É verdade, Marlene, esse se conhecer, se ver e se ouvir é muito importante, mas não é a chave. A chave é o amor. O autoconhecimento é, na verdade, como se fosse uma espécie de chaveiro, mas ele tem que ter a chave. Ele é o chaveiro porque reúne todas as chaves, porque não tem só uma porta da felicidade, tem várias. Da humildade, da paciência, da resignação, da perseverança, da mansuetude. Cada uma é uma chavinha que vai ter que a gente colocar no chaveiro. Então, para que eu consiga ter as chaves, eu tenho que ter o chaveiro das chaves. É chaveiro que chama? E chaveiro é a pessoa que faz chave. Como é que chama? É chaveiro? Fala aquele molho de chaves, molho de chaves. É o negócio onde a gente põe as chaves. Aquele anelzinho, né? É aquele anelzinho lá. Então, o que ocorre nas nossas vidas? Muitos companheiros, e principalmente depois do ano de 1989, ou mais propriamente da década de 90, o nosso movimento espírita eclodiu uma nova ideia que é a questão do autoconhecimento, Marlene. Então, com a série psicológica de Joana, veio uma percepção daquilo que estava posto desde o princípio. Tudo bem, fora da caridade não há salvação, mas não quer dizer que se eu sou caridoso eu me salvei. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso me autoconhecer. Só que o autoconhecimento, Daniel e Marlene, não é o objetivo da doutrina espírita. O autoconhecimento não é objetivo da doutrina espírita. O objetivo da doutrina espírita é a transformação moral da criatura. Mas eu só tenho uma maneira de me transformar, que é me autoconhecendo. Mas se eu me autoconheço, me transformo, então eu posso dizer que o autoconhecimento é chave. Não, não é. Porque existem 3 atitudes do indivíduo diante do autoconhecimento. Atitude número 1, a implosão do ego. A pessoa descobre as imperfeições que tem e ela implode. Meu Deus, eu sou uma pessoa egoísta, eu sou uma pessoa grosseira, eu sou ambicioso, eu sou orgulhoso. E a pessoa implode, cai num processo de culpa, cai num processo de depressão, cai numa negação de si próprio, numa não aceitação da sua própria realidade, não promove o autoacolhimento, a autoaceitação, e entra num fenômeno de sofrimento. Então, eu me autoconheci, bacana, mas eu não me transformei, eu promovi uma implosão minha. Então, eu me conheci, mas não me transformei. Segunda situação, chama-se cristalização do ego. É quando você se autoconhece e diz: eu pensei que eu era uma pessoa equilibrada, mas eu não sou. Eu sou estúpido, eu sou grosseiro, eu sou uma pessoa impaciente, e eu não vou mais mentir para mim. Agora eu vou assumir a grosseria que eu tenho. E a pessoa, então, explode o ego. Ao invés de implodir o ego, ela explode o ego. E aí você vê algumas pessoas que, de posse do autoconhecimento, elas ganham uma espécie de autoridade para dizer: vocês são todos fingidos. Todo mundo aqui é fingido, vocês não se autoconheceram. Eu fiz meu autoconhecimento e eu assumi o que eu sou. Agora eu assumo o que eu sou, como se o objetivo da doutrina espírita fosse o autoconhecimento. Eu posso ter o autoconhecimento, mas não tenho a chave. É importante ter o autoconhecimento, mas ele às vezes não nos leva para o local correto. Então, quando a Marlene pergunta, então a responsabilidade de se ver e ouvir também é uma chave? Não chega a ser a chave, porque eu posso me autoconhecer e me perder. Por isso, a gente tem que ter muita lucidez, porque o primeiro caminho é a implosão, o segundo caminho é a explosão, e o terceiro caminho é a transformação. Para que eu me transforme, eu preciso me autoconhecer,
me autoacolher, me autoaceitar para que eu possa me transformar. Eu tenho que aceitar a porção imperfeita que tem dentro de mim. Eu tenho que descobrir que eu tenho imperfeições, mas tenho que descobrir que eu já caminhei. Como é isso? Lá na minha adolescência eu cometi um erro, mas agora eu me transformei. Eu não estou mais hoje como eu era na minha adolescência, eu cresci. Então o objetivo da lei não é punir o mal que a gente fez, o objetivo da lei é nos educar naquilo que falta. Se eu fiz um crime, um erro, um tropeço, alguma bobagem na adolescência, e eu não mudei, eu continuo do mesmo jeito, aí a lei vai ter que me alcançar de maneira mais dura. Vou ser mais claro no que eu estou dizendo. Emmanuel não sente culpa dos olhos que ele arrancou quando foi Públio Lentulus de Sura. Por que Emmanuel não tem culpas por isso? Se ele fez. Porque tem uma história depois disso que compensa o mal realizado. Então, nós não somos penalizados pela lei pelo mal que fizemos, mas pelo mal que ainda existe dentro de nós. Na medida que eu vou me lavando por dentro, o que eu tenho no passado está compensado emocionalmente. Então, me autoconhecer é bom, é fundamental, mas não é isso que abre a porta da felicidade. Aí a sua pergunta vai na mesma direção, Daniel. Coloca ela aí. A verdade nos liberta quando bem compreendida, principalmente quando praticada, mas ela também pode nos aprisionar na culpa quando mal praticada. Sim, quando eu conheço a verdade e eu não sei lidar com isso, eu posso me aprisionar dentro dela. Então, o autoconhecimento, que leva o homem ao conhecimento de si próprio e portanto, da verdade, nem sempre conduz o homem a isso. Seria que nos conhecesse, e todas as vezes que nós nos conhecemos, empreendêssemos uma jornada de ascensão. Mas isso nem sempre acontece. A gente, às vezes, conhece e se vincula com aquilo que conhece. Tem um irmão X, ele fala de um homem que morava na caverna, e a caverna era escura e mal cheirosa, e ele vivia pedindo a Deus socorro para ele, vivia na caverna. Aí um dia, o anjo vem e diz, olha, o Senhor disse que as suas preces foram ouvidas e que ele vai iluminar a caverna. E, graças a Deus, enfim. Aí ele vem e traz a luz da verdade. Quando a luz da verdade acende na caverna escura, ele descobre que o mau cheiro vinha dele, que era todo cheio de feridas, e eram as suas chagas que faziam isso. Aí ele dá um urro desesperado e se enfia no fundo da caverna e de lá não sai mais. Autoconhecimento que não levou à transformação do indivíduo. Então, sim, o conhecimento da verdade pode aprisionar a criatura dentro da situação que ele se encontra. Aí tem uma pergunta aqui que foi feita, meu Deus, cadê? Pela Patrícia Bispo. Essa é rápida. Quanto aos irmãos que falharam na sua missão de médium, 2157, são apenas os seguidores da doutrina espírita ou todos das religiões que são cobrados? O bem não tem fronteira, Patrícia. Não são só as religiões, mas os profissionais, os médicos, professores, engenheiros, advogados, também serão cobrados. Todos seremos. Então são só as profissões? Não. As atividades dentro do lar, o pai, a mãe, o filho, todos os papéis que você exerceu. Ou você acha que os políticos, por não terem nenhuma doutrina específica, não terem uma religião, eles não terão cobranças no mundo espiritual? Todos seremos cobrados. Quanto mais compreensão eu tenho do erro que fiz, tanto maior é o processo de encontro meu com a minha própria consciência. E quanto mais ignorante eu sou da lei, a lei ela me alcança de maneira mais branda pela minha ignorância diante dos princípios espirituais. Ok, Patrícia? Nossa, essa colocação sua foi excelente, Jorge, porque realmente em todas as situações, né? Porque a gente está sempre ouvindo ou não a nossa consciência, né? E dando margem aí para ir para o caminho do erro ou do acerto, né? Em todas as circunstâncias. A Marlene faz uma outra pergunta aqui.
Esse mal que ainda existe em nós pode ser a intenção oculta aos homens, mais visível para Deus? Exato. Sim, o mal que existe em nós, Deus sabe do mal que tem, mas a medida exata é o que eu sinto que tem dentro de mim. Às vezes, os mentores até sabem que determinada pessoa vai ter uma dificuldade enorme de lidar com certas provas. Mas eles também sabem que a pessoa tem capacidade para superar. Eu sei que você pode carregar essa carga, eu sei que você pode, e sei que isso é o melhor para você. Eu sei que é o melhor e sei que você pode. Por isso estamos propondo que você faça. Embora eles saibam que o espírito tem muitas fragilidades que ele pode abandonar a prova, mas ele tem capacidade para fazer. Então, veja, eu tenho capacidade, tenho fragilidade, mas eu posso fazer. Por isso estamos propondo. E o espírito do reverso da medalha tem que dizer assim, eu sei que eu posso e eu vou fazer. Que é para que eles, dando errado, ele se sinta cobrado na sua consciência. Espírito, quando reencarna, não funciona como os noivos de hoje. Os noivos de hoje dizem assim, eu vou casar com fulana, mas se não der certo, a gente separa. Então, a pessoa já entra com o pé meio do lado de fora. O espírito ele não tem que ver assim, eu vou encarnar lá, mas se não der qualquer coisa, eu me suicido, não tem problema, aí eu volto logo. Essa hipótese ela não existe. O espírito tem que vir imbuído da certeza de que ele vai dar certo. Que é para que, quando der errado, ele se sinta impulsionado pela lei de causa e efeito. Se ele já vier meio assim, eu não sei lá. Qualquer coisa eu largo tudo e pronto. Se ele vier nesse espírito, qual vai ser a cobrança que a consciência vai fazer nele? Nenhuma. Se ele não se sente comprometido com o seu planejamento, olha só. Então, é preciso que o indivíduo passe por isso. No livro Memórias de um Suicida, quando o pessoal entra no primeiro departamento da reencarnação, que é o restringimento, se não me engano, esqueci o nome agora, mas é o primeiro restringimento, também não é isolamento, é um outro nome lá, não vou lembrar agora, mas é o primeiro departamento em que eles saem do convívio e ficam 2 anos, às vezes, se preparando para a reencarnação. Eles ficam ali conversando com o cara para ver se ele tem certeza que ele vai reencarnar. Se ele amarelar, volta, convive mais com o teu pessoal, amadurece teus propósitos, para quando você vier para cá, você vir de uma vez. Você vai ficar aqui, depois você vai seguir nas etapas posteriores, que é a escolha de corpo, análise de condições espirituais, para fazer o processo reencarnatório. Então, tem muitas nuances, né, que a gente tem que abordar dentro disso. Depois Laisa, boa noite para você, Laisa. Quanto tempo que eu não lhe via. Opa, que bacana ver você por aqui. Muito bom. Muito bom mesmo, né? Está sendo maravilhoso. Estamos chegando no final. A gente fica muito feliz porque são muitas reflexões, né? E é muita gente participando aqui. A gente queria colocar todo mundo aqui para participar, mas não tem como, né? E Jorge nos trazendo várias elucidações, Renata, a gente tentando falar um pouquinho aqui, mas é um tema realmente que é muito profundo. E a gente não dá para, em 1 hora, debater tudo. Isso aí vale um seminário mesmo. Mas tenho certeza que já despertou, né? Como a própria Laisa colocou, despertou em cada um de nós aí novas reflexões, para a gente poder aproveitar nossas oportunidades, né? Para a gente colocar em prática verdadeiramente tudo que a gente está recebendo. E não é pouca coisa, é muita coisa. E também não falta oportunidade, é diuturnamente nas nossas relações que a gente vai se trabalhar através do próximo, né? Fazendo ao outro o que desejamos para nós. Olha, antes da gente passar aqui para o final, os agradecimentos, só para dar um recado que eu vi aqui passando, acho que a Alessia Lima perguntou
qual é o horário do Evangelho. Alessia, o Evangelho no Lar aqui online, do nosso Centro Espírita Ivon Costa, é toda quinta-feira, às 21h15, tá ok? Então, eu vi que ela perguntou aqui, eu anotei para falar aqui no final, tá joia? E a gente, antes de passar para a nossa prece, a gente sempre agradece a todos que estiveram conosco, né? Nós aqui recebemos todas essas boas vibrações, espero que vocês também, nas suas casas, nos seus lares, tenham também se harmonizado, se instruído, mas principalmente sentido essas boas vibrações que a espiritualidade amiga leva até nós, né? Então a gente agradece, não tem como agradecer a todos, mas a gente sempre cita aqui alguns, né, que participaram aqui conosco, o Manuel Moura, a Helena Simões, a Ângela Matos, a Luzia Custódio, a Lígia Maria, a Vânia Penteado, a Alba Medeiros, Urujacina Campos, Marcos de Carvalho, a Patrícia Bispo, né? A Laisa, a Cidinha Mota, a Marlene Rosa, a Mara Cristina, a Maria de Fátima, a Alessia Lima, a Aparecida Ferrarese, a Alba Medeiros e tantos e tantos e tantos outros. Sintam-se todos abraçados, a nossa gratidão por terem permanecido conosco nesta hora, pela participação, pelas boas vibrações que emitiram. E a gente também já vai agradecendo mais uma vez a presença do Jorge. Jorge, deixe sua despedida aí para a gente passar para a nossa prece, então. Eu quero só agradecer a oportunidade de rever os companheiros, de estar aí revendo meus queridos companheiros do Ivon Costa, que tem o mesmo nome da casa que eu comecei quando tinha 17 anos, só que lá era com Y, não era com I. E sempre é uma satisfação muito grande, Daniel, poder fazer alguma coisa para casa. Evoca dentro de mim lembranças muito saborosas do meu tempo de juventude em Belém do Pará. Olha aí, já que o Jorge tocou no assunto, quem quiser depois pegar, só basta pegar uma palestra de abril, não lembro do dia, mas é abril de 2022, tem lá na nossa playlist Palestras Online do Ivon Costa, a palestra do Elahá, em que ele conta um pouquinho dessa história, né, do Centro Espírita Ivon Costa, com Y, lá de Belém. Então, vale a pena. Foi uma palestra muito rica, muito bacana e muito emotiva também. E marcou a todos nós, pode ter certeza, né? E um recadinho final, né? Se Deus quiser, a gente até comentou aqui antes, final de agosto, aqui em Juiz de Fora, né? Nós teremos um seminário e, dentre vários participantes, oradores, o Jorge Elahá estará conosco, tá? Será no dia, deixa eu pegar o dia certinho aqui, dia 19 e 20 de agosto, tá ok? Quem quiser mais informações aí, tem lá, é só entrar em contato com o Ivon Costa, a gente passa o contato lá do Rafael Papa, que está coordenando e tudo mais, para adquirir aí para ir. Vai ser muito bom. E o Jorge vai ser muito bem-vindo aqui. Muito bem, gente. Então, agora sim, a gente já vai dando boa noite. Vamos passar para a nossa prece. Eu vou convidar aqui o Jorge para fazer a nossa prece final, Jorge. Eu vou colocar um vídeo com uma pequena musiquinha de fundo, aí basta você habilitar o seu microfone, tá bom? Então, gente, vamos pensar em Jesus, vamos nos harmonizar em conjuntos e vamos orar. Nossas vidas. Ampara os nossos corações, a fim de que o conhecimento espiritual que nos concedeste confira a cada um de nós a luz suficiente para entendermos a que propósito tu nos chamaste de volta para a carne. Quais eram os teus ideais para nós, Senhor? Em nos honrares com o conhecimento espírita, em nos haveres escolhido entre tantas criaturas do planeta, para que encarnássemos na Terra os dias tormentosos da transição planetária. Mas, portadores da mensagem espírita, a fim de que esse conhecimento
servisse de bússola para as nossas almas e assim pudéssemos conferir a nós próprios o dom de entender os propósitos sagrados da vida e ao mesmo tempo estender àqueles que nos cercam os frutos maravilhosos do entendimento que a mensagem espírita nos oferece. Assim, Senhor, nós te agradecemos a essa oportunidade bendita, pelo corpo e pelo lar que tu nos concedeste, nas fragilidades que eles possuem, nas experiências e renúncias que fomos levados a experimentar em função das limitações do nosso corpo e do nosso lar. Nós hoje queremos te agradecer, Senhor, porque somente agora reconhecemos que se tu tivesses nos dado o corpo que nós queríamos, o lar que desejávamos, jamais teríamos encontrado a ti. Teríamos abandonado o tesouro inestimável da doutrina espírita. Teríamos nos embrenhado pelas matas dolorosas da ignorância profunda das nossas almas, deixado de usufruir a tua doce presença iluminar os nossos dias. É por isso, Senhor, neste momento que tu nos concedes, nós nada temos mais para te pedir, porque já nos concedeste tudo de mais valioso que poderias nos dar. Já sabemos o que fazemos com as nossas experiências domésticas, com as nossas relações familiares e profissionais, as nossas relações sociais, a nossa relação com o mundo, a nossa relação com o nosso próprio corpo, para que possamos, enfim, desabrochar em experiências de felicidade naquilo que hoje nos ofereces. Recebe assim, Senhor, nossa profunda gratidão por esse tesouro maravilhoso. E te rogamos que nos auxilies, que nos ajudes a simplesmente mergulharmos cada vez mais no nosso processo de conhecimento próprio para a efetiva transformação das nossas almas. Que o teu amor, Senhor, permaneça conosco a envolver as nossas vidas, derramando sobre nós as tuas bênçãos e a tua infinita paz. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Uma boa noite para todos, um bom fim de semana e, se Deus quiser, até a nossa próxima quinta-feira. Abraço, Renata. Tchau. Abraço, Jorge. Abraço. Até. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.